Graça e paz a você que está aqui presente neste culto, neste dia. Graça e paz a você também que nos acompanha pela internet, através do YouTube. Eu tenho o grande privilégio de poder chegar até você com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vos libertará." Então nós vemos muitas formas criadas pelo falso evangelho de libertar as pessoas. É uma oração forte, é uma unção com óleo, é uma gritaria, é água ungida, objetos orados. O falso evangelho inventou muitas técnicas para libertar as pessoas. Mas Jesus Cristo disse que a única forma de libertar uma pessoa é através do conhecimento. Por isso que ele diz: "E conhecereis a verdade." Olha, conhecer primeiro. E a verdade conhecida vai fazer algo na minha vida. O que ela vai fazer? Ela vos libertará. E Efésios capítulo 1, verso 13, Paulo diz o que é a verdade. Ele diz: "Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, quando vocês creram no evangelho, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa." Então a palavra da verdade é o evangelho. Então eu chego até vocês para trazer esse arrozinho com feijão, esse leitinho que é o evangelho da graça de Deus. E vocês já sabem que eu não sou um grande pregador, eu não sou grande coisa e nem quero ser. Mas o que me interessa mesmo, o que queima aqui no meu coração, é que você compreenda a verdade, que você creia na verdade, que você entenda o que é o Evangelho da Graça de Deus. Então a Bíblia toda é a palavra de Deus, claro, a Bíblia toda é a palavra de Deus, mas no meio da Bíblia existe uma coisa que é Evangelho. O Evangelho não é a Bíblia toda. O evangelho é aquilo que aconteceu da cruz para frente. Então, no meio da palavra de Deus, existe uma coisa chamada evangelho da graça de Deus, que eu vou encontrá-lo com clareza nas cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Então, isso é o evangelho da graça de Deus. Então, é este evangelho que queima o meu coração. Eu chego até você para falar deste evangelho da graça de Deus. Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. E nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 4. Preste muita atenção naquilo que nós vamos ler hoje. Dificilmente você vai encontrar esse tipo de pregação na televisão, nas igrejas que estão aí na mídia, dificilmente. Mas isso aqui é o evangelho da graça de Deus, está na palavra de Deus, e é uma verdade que quando ela é revelada dentro de mim, ela me transforma de dentro para fora. Então Gálatas capítulo 5, verso 1 a 4, olha o que diz: "Para a liberdade foi que Cristo nos libertou." Olha que frase de impacto, presta atenção. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Olha o tempo do verbo. Já libertou, uma coisa que já aconteceu. "Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão." Olha bem, Paulo diz assim: olha, nós já fomos libertos. Agora você tem que ficar firme e não voltar para trás, se submeter de novo ao jugo da escravidão. Então existe um jugo de escravidão? Existe. Continua. "Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes.
Então quero fazer uma pergunta. Liberdade de que Paulo está falando no verso de número 1? E o que é esse jugo de escravidão que Paulo afirma que nós já fomos libertos? Então, para que expliquemos isso, eu vou fazer aquela pergunta e responder: por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu com a igreja dos Gálatas? Então, volta um pouquinho para Gálatas capítulo 1. E nós vamos ler ali, verso de número 6, Gálatas 1, 6, para você entender liberdade de quê e o que é o jugo da escravidão que Paulo fala. Então Paulo diz aqui no verso 6, admira-me, estou admirado que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou no evangelho da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Anátema quer dizer, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. O que Paulo tem em mente a dizer isso? Ele diz, estou admirado que tão depressa vocês estão passando por um outro evangelho. Vocês estão deixando a graça de Cristo para outro evangelho. Então, o que Paulo quer dizer? Paulo foi para a região da Galácia e fundou igrejas. E que Paulo ensinou nas igrejas dos Gálatas? Ensinou a salvação pela graça, que para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Para o homem é impossível, depois de ser salvo, manter a sua salvação. E até a fé que ele teve um dia no coração, na pessoa de Jesus Cristo, ele não produziu esta fé. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. E Paulo também ensinou que tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente. Nada das coisas de Deus, das bênçãos de Deus, existe um custo, não se paga por nada. Então Paulo deixou bem claro que o homem é salvo pela graça e tudo da parte de Deus para o homem nos é dado gratuitamente. E por que isso existe? Porque um dia Cristo foi para a cruz, ele foi crucificado, ele cumpriu a lei, derramou sangue, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Porque Cristo um dia foi crucificado, que esta abundante graça foi derramada sobre cada um de nós. Então, o homem não é salvo porque ele se esforça, porque ele paga preço, porque ele é obrigado a dar dízimo, porque ele faz campanha, porque ele faz voto, ele faz sacrifício. O homem não é salvo porque está dentro de uma igreja de segunda a segunda. O homem não tem condições de salvar-se a si mesmo. Não existe uma obra que o homem faça que lhe dê condições de salvação. Será que você entende isso de todo o coração? Já compreendeu que a salvação é uma coisa que vem de Deus? Só Deus tem poder de salvar alguém? Paulo deixou isso claro para os Gálatas. E Paulo se ausentou e se introduziu na igreja dos Gálatas quem? Os pregadores do Velho Testamento. Presta atenção. Quem se introduziu na igreja dos Gálatas? Os pregadores da lei, do jugo, do Velho Testamento, da lei de Moisés. Os pregadores que só contam histórias do judaísmo, da velha aliança, que leva as pessoas para as guerras espirituais, batalha, sempre perde a salvação, que enche as pessoas de obras, de peso na cabeça delas, e dizem se elas não fizerem isso, elas são perdidas. Então essa gente chegou na igreja dos Gálatas e se introduziu lá e disseram assim para os Gálatas: olha, esse negócio que Paulo prega, que tudo é pela graça, o que Cristo fez na cruz é suficiente, que não é por obras, e que tudo da parte de Deus para o homem é de graça, não é assim não. Olha, vocês têm que se voltar para a lei de Moisés, se circuncidar.
guardar sábado, pagar preço, ter aquela disciplina alimentar da lei, fazer as festas judaicas. Se você não fizer isso, mais a fé em Jesus Cristo, vocês vão perder a salvação e vocês não têm salvação. Então, desculpe eu repetir a mesma coisa, você encontra esse mesmo quadro naquilo que se diz que é evangelho nos dias de hoje. A maior parte da pregação das igrejas é Velho Testamento, é Moisés, é Isaías, é Jeremias, são os Salmos, é a prosperidade de José, é a história de Gideão, é a muralha de Jericó, é a farinha da panela, o azeite da botija, não é? É os 7 mergulhos de Naamã. A maior parte das pregações de hoje é tudo aquilo que é judaísmo. É a história do povo judeu. Poucos estão passando pela cruz e entrando nas cartas de Paulo, entendendo o que é o evangelho da graça de Deus. Então, de onde vêm as falsas campanhas, os montes, os sacrifícios, os votos? Vem tudo da velha aliança. Então, foi isso que introduziu-se lá na igreja dos Gálatas. E os Gálatas perderam Cristo de vista. Eles perderam o ponto principal da fé, que é a obra da cruz, e voltaram as costas para a graça de Deus, para aquilo que Paulo havia ensinado, e se voltaram para o judaísmo. Para você entender o que é o jugo da escravidão e liberdade de que Jesus já nos libertou. Então os Gálatas se voltaram para a velha aliança, para aquilo que acabou na cruz. Então Paulo escreve esta carta para mostrar para eles o engano que eles cometeram, que eles se submeteram a um jugo da escravidão, e eles perderam de vista o que é o evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso na sua mente? Você no YouTube, está bem distinto, bem claro isso na sua mente? Agora volta lá em Gálatas capítulo 5, que nós temos que ler o texto anterior para entendermos o capítulo 5, verso 1. Então, no capítulo 4 de Gálatas, Paulo começa fazendo uma pergunta. Agora que eu já fiz essa simples explanação, você vai entender essa pergunta que Paulo vai fazer para os Gálatas. Gálatas 4, 21. Dizei-me vós que quereis estar sob a lei. Então Paulo está dizendo, Gálatas, vocês se voltaram para a lei, vocês querem estar sob a lei? Então me diga isso. Será que vocês não entenderam isso ainda? Olha lá. Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso vocês não ouviram a lei? Vocês estão querendo se submeter à lei, vocês não ouviram a lei. Agora Paulo traz uma revelação que só ele viu. Só ele entendeu. Pedro não entendeu isso, João não entendeu, Tiago muito menos, Judas não entendeu, Mateus, Marcos e Lucas não entenderam, porque se tivessem entendido essa verdade, não teriam de deixar de escrever isso nas suas cartas. Então olha o que Paulo viu, olha o que Jesus revelou a ele. Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Aqui Paulo vem com a revelação. Um da mulher escrava e outro da livre. Ah lá, mas o da escrava, isso aqui é lei, nasceu segundo a carne. O da livre mediante a promessa. Agora Paulo liquida totalmente aquilo que é velha aliança. Olha o que Paulo fala. Vou ler o 23 de novo. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Então Abraão teve 2 filhos, um com cada mulher. O que representa estas 2 mulheres? Olha lá, 2 alianças. Então, velha aliança é uma mulher e nova aliança é uma outra mulher. A velha aliança produziu um filho, que nós vamos ver agora, que é uma mulher. E a nova aliança também produziu um filho, que é a outra mulher.
São duas coisas que quem não entender isso não entende o Evangelho da graça de Deus. Então vamos lá, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. O que é o Monte Sinai? Uma dessas mulheres se refere ao Monte Sinai. O que é o Monte Sinai? Onde Moisés subiu e recebeu as tábuas da lei. O que é o Monte Sinai? É onde Moisés subiu e recebeu as tábuas da lei. Uma se refere ao Monte Sinai. O que o Monte Sinai gera? O que a lei gera? O que a velha aliança gera? Olha lá. Que gera filhos, que gera para a escravidão. Então esta mulher, que é Agar, que é escrava, que é Monte Sinai, de onde veio a lei, ela gera o quê? Para a escravidão. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Pula um pouquinho esse verso 27. Verso 28, vós porém, agora ele vai mostrar uma outra coisa. Vós porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como porém em outro tempo que nasceu segundo a carne. Olha lá, o que nasceu segundo a carne nasceu Monte Sinai, Agar, escravidão. Perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Também agora, é agora. Contudo que diz a Escritura, ela lança fora escravo seu filho, de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, ela não da escrava, somos filhos de onde? Da livre. Então, Abraão teve 2 filhos, eu tenho que falar com calma, não por vocês, pela internet. Abraão teve 2 mulheres, uma ele gerou um filho com uma escrava, nós vamos ler isso. Outra, ele gerou um filho com a sua própria e verdadeira esposa. São 2 alianças. Uma aliança gera para a escravidão, é Agar, Monte Sinai, lei, velha aliança. E outra, que é Sara, gera filhos da promessa, os salvos. Liberdade, é uma outra aliança. Então, em qual aliança eu estou? Se eu viver debaixo de Monte Sinai, se eu viver debaixo de Agar, eu sou filho da escravidão. Então todos quantos estão na velha aliança, é Agar, é Monte Sinai, gera filhos para quê? Para a escravidão. Olha, eu não estou brincando, isso não é uma historinha. Eu não estou aqui para que você goste de mim, que você fala, esse homem é de Deus. Não precisa nem pensar nessas coisas. Agora eu estou te falando uma grande verdade que a mídia não prega e não ensina isso. Então quer dizer, pastor, se eu for filho de Agar, que é a lei, velha aliança, Monte Sinai, quanto você ouviu aqui, pelo menos em São Paulo, na mídia, campanha de Monte Sinai, vamos para o Monte Sinai, sacrifício de Monte Sinai, fogueira santa de Monte Sinai, tudo escravidão, gera filhos para escravidão. Não está escrito aqui? Olha como a coisa é grave. Então, se eu viver debaixo de Agar, eu sou filho de escravidão, eu estou debaixo de escravidão. Não é o que está escrito aqui, olha, eu não estou inventando. Isso aqui está escrito, isso aqui que é o Evangelho da graça de Deus. Então vamos trabalhar o que o Monte Sinai gera e o que ele impõe sobre cada um de nós. Ele impõe as obras para ser salvo através do esforço. Vamos lá agora, Gênesis capítulo 16, vamos trabalhar nas 2 mulheres. Gênesis 16, nós vamos ler ali a partir do verso 1, Gênesis 16, 1. Vou ler aqui vários versos. Ora, Sarai, a Sara ainda não tinha mudado de nome. Ora, Sarai, mulher de Abrão, que Abraão também não tinha mudado de nome, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão. E você vai ver que é o princípio da lei isso aqui, ó.
Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Abraão anuiu o conselho de Sara. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que me fez a mim. Eu te dei minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Para um pouquinho. Esse é o princípio da lei. Deus não havia feito uma promessa para Abraão? Olha, você vai ter um filho e vai ser abençoado a todas as famílias da terra. Já fazia 10 anos que ele tinha deixado a parentela dele, estava lá na terra prometida. E esse filho não vinha. Mas Deus havia feito uma promessa para ele. E Deus não falha em suas promessas. Se não tinha acontecido ainda, Deus não pode falhar. A promessa iria acontecer, o filho haveria de vir. Sim ou não? Sim. Agora, olha a cabeça de Sara, irmão, já que o Senhor me impediu, na cabeça dela, o Senhor que impedia ela de ter filhos, e a promessa do Senhor é que ela teria. Então faz o seguinte, ela elabora um plano. Eu vou dar minha serva para você, Abraão, você se deita com ela, gera um filho com ela, e eu vou ficar contente com o filho através da minha serva. Foi isso que Deus prometeu para eles? Não. Agora, Abraão, o que Abraão tinha que fazer? Não, mulher. Não vem ser pescoço aqui em mim, não. Você entende quando eu falo assim, né? Não, Deus prometeu e ele vai cumprir. Você tem que esperar em Deus. Não, ele fragilizaram também, porque geralmente a gente pensa que a promessa de Deus é assim. Deus fala hoje, amanhã tudo aconteceu. Tem promessas que vão demorar 15, 20 anos na vida de uma pessoa. Já fazia 10 que Deus havia prometido para Abraão e não aconteceu nada. O que ele tinha que fazer? Permanecer na fé, na promessa. Então Abraão, em vez de ficar firme, então ele vai produzir a promessa de Deus através do esforço. Ele vai gerar um filho pela sua própria carne, pelo seu próprio esforço, para tentar cumprir o que Deus havia prometido que iria fazer na vida dele. Esse é o princípio da lei. O que é o princípio da lei? Por que lei é escravidão? Porque a lei impõe coisas para você fazer e para você obter a salvação. Então está na lei, não matarás, não cobiçarás, não serás mentiroso. Faça isso e você vai ser salvo. Só que você olha para a raça humana toda, todos são mentirosos. Todos cobiçam a mulher do próximo e o marido do próximo, da próxima. Aponta um que nunca mentiu na vida. Então a lei, o princípio da lei é o seguinte, é o esforço do homem para tentar ser salvo e alcançar as coisas de Deus. Só que é impossível para o homem conseguir produzir a salvação, porque ele é defeituoso. Ele nunca vai produzir alguma coisa que lhe dê condições de salvação. Esse é o princípio da lei. Um monte de obras para fazer e faça tudo isso. Se não fizer, guilhotina. Por isso que a lei é o ministério da condenação. Então olha o que Abraão fez. Ele recebeu o conselho de Sara, foi lá e se deitou com a escrava e gerou um filho que não era promessa de Deus. Ele que produziu pelo esforço próprio. Aquele filho com uma escrava, nem foi com a mulher dele. Vocês estão entendendo? Isso é que gera a escravidão. Isso que é Agar. Abraão produziu um filho pela carne, mas não tinha nada a ver com a promessa de Deus. Com uma escrava, e não era nem a mulher dele. Ele tentando por esforço próprio cumprir e concretizar e materializar a promessa de Deus. Ao invés de ficar naquilo que Deus prometeu, ele sai da fé, da promessa de Deus e vai se deitar como uma escrava, como se Deus fosse aceitar aquele filho diante dele. Deus jamais aceitaria. Então,
Paulo tem esse acontecimento de Abraão, ele aponta para ele, ele fala, essa mulher, essa escrava que Abraão se deitou, é escrava, ela gera filhos para a escravidão. Esses filhos que ela gera não são aceitos diante de Deus, são filhos para a escravidão. Essa mulher é a lei, é o Monte Sinai na Arábia, onde Deus deu a lei que condena e que escraviza os homens e que ninguém será salvo por meio da lei. Vocês estão entendendo? Estão entendendo isso ou não? Então o que é Sara? É Monte Sinai, Sara é lei. O que Sara é? Lei. O que a lei gera? Filhos para a escravidão. Então presta atenção. Todos quantos estão debaixo da lei não têm certeza de salvação. Eles vivem em conflito, eles vivem assim, ó. Tem que ser um crente de aparência, tem que ter uma roupa de crente, ir para a igreja, cumprir todo aquele ritual, mas ele não mostra o desassossego, o conflito, a insegurança, a guerra com a própria carne dele, que ele tem na carne, todos os dias fora da igreja. Então a lei é só aparência das coisas. Por isso que eles trabalham, você não pode pôr certa roupa, não pode isso, não pode, mas fora eles fazem tudo que eles mesmos dizem que não pode. Vocês entendem isso? Então existe o evangelho de aparência. Eu tenho que pôr um paletó e gravata, não leve a mal que eu falo assim, tá? E tem que ir para a igreja, paz de Deus, paz do Senhor, com a Biblinha, eu sou super religioso. E lá na igreja, amém, amém, oh glória, oh glória, 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 glória. Mas quando eu saio, a minha carne está ativa, eu cobiço, eu encho a cara, eu falo palavrão, eu brigo. Aí vai perguntar para a mulher dele, o demônio que ele é na casa dele. Né? Mas na igreja, vocês estão entendendo? Né? E lá nesses lugares é obra, sacrifício, penalidade. Coitadas das mulheres que estão lá, não pode. Coitadas. Tanta técnica e química para melhorar o cabelo, mas não pode nem cortar o cabelo. Não é? Não é? Hoje com as progressivas não tem cabelo ruim. Mas se for no salão de beleza, é do demônio. Porque está debaixo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Fora as coisas que você tem que fazer, praticar, cai em posição e perde salvação, aquele peso terrível. Eu sei um pouco fora aqui. Fora as obras que você tem que fazer. Por isso que a lei mata, a lei não dá certeza de salvação. Na lei sempre a pessoa está devendo. Esse é o jugo da escravidão que Paulo está dizendo. Agora vamos para outra mulher. Vamos para outra mulher. Agora você vai ali para o capítulo 17, que já é o próximo. E a partir do verso 15, diz assim: disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não chamarás mais Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Abraão já estava meio incrédulo, né? Já tinha feito tudo errado, olha lá. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu, né? Sempre fala da fé de Abraão, mas Abraão estava meio incrédulo aqui. Ele riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Então o que ele está dizendo? É como se ele dissesse para Deus, desse uma risadinha assim, né? Eu estou com 100 anos, a coisa não funciona mais. E Sara devia estar do lado dele, está com 90, ela já perdeu o costume das mulheres há muito tempo, ela não tem mais condições físicas de ser mãe. Vamos lá para Romanos, Romanos capítulo 4, vamos lá que Paulo esclarece isso bem, Romanos capítulo 4. Então Paulo explica isso. Paulo está falando sobre a justificação, que não é por obras, é por fé. Então, diz assim no verso 18 de Romanos capítulo de número 4. Romanos 4, verso 18.
Todos acharam? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé. Agora presta atenção. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara. Para aí. Então o que Paulo está explicando? Lá Abraão disse no capítulo 17 que Sara tinha 90 anos e ele 100. Então Paulo está dizendo que eles tinham um problema físico. Abraão era amortecido, não tinha mais condições de ser pai. Sara, 90 anos, não tinha mais condições de ser mãe. Repare bem, eles não tinham mais como produzir um filho, não estava no poder deles gerar filhos. A carne estava incapacitada, não tinha força para nada. Esse é o princípio da nova aliança. A carne é zerada, não produz a justiça de Deus. As obras que a carne produz são coisas mortas. O meu amor ao próximo é defeituoso. Você ama o próximo a ponto de dar a vida por ele, você não vai dar a vida por ele. Nem a esposa às vezes pode dar a vida pelo marido e vice-versa. Porque nós somos humanos defeituosos e o nosso amor não é o amor perfeito. Você entende isso ou não? E nem o marido pela esposa, iguais. Qualquer coisa, a carne quer se preservar. Então, os dois não tinham condições mais de ser pai. Abraão nem com azulzinho resolvia. Não dá risada não, posso falar assim. Vocês estão entendendo ou não? 100 anos, já era. Sara, caidona. Como é que estava o útero de Sara com 90 anos? Você já viu uma mulher de 90 anos? Está lá quietinha, né, veinha, andando assim, nem enxerga direito, toma sopinha, né, na cama. Esse é o princípio da graça. A carne estava zerada, não tinha condições de produzir nada. Então a carne, meus irmãos, ser religioso, a natureza humana não consegue produzir a justiça de Deus. Não consegue gerar o que Deus quer que seja gerado pelo Evangelho. Não consegue salvar-se a si mesmo. Você pode fazer uma obra bonita, ser elogiada pela religião. Olha, esse aí fez isso, fez aquilo. Mas quando essa obra chega diante de Deus, ela é inútil, ela é imprestável, ela é defeituosa, não serve para nada. Por quê? Porque a carne produziu. A carne produziu a nossa melhor obra diante de Deus, cheira mal. Por isso que a salvação é pela graça. Essa é a segunda mulher, o segundo princípio. Eu não consigo me salvar, eu não consigo mudar. Bom, agora pode, Jesus quando falou, você não pode tornar um fio de cabelo branco ou preto, né? Mas agora com a química dá para tingir de branco e preto. Eu não consigo mudar um côvado do curso da minha vida. Você já percebeu que a carne é incapaz de ser crente verdadeira? Que esse monte de obras que são impostas é um monte de coisa suja que a carne produz. Não tem condições de salvar-se a si mesma. Para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Não, Abraão e Sara não tinham condições mais de nada, zerados. Fazia 25 anos que Deus havia feito a promessa. Deus esperou toda a força física deles. Deus esperou toda a capacidade deles chegar a zero. Para Deus falar assim, bom, agora você já entendeu, Abraão, você deu uma mancada. Você gerou aí uma raça de escravidão. Agora você está zerado. Não presta mais para nada, Abraão. Então agora Deus vai agir e vai ressuscitar os dois velhinhos, ressuscitar os mortos. Os dois já estavam mortos. Sim ou não? Então agora, depois que eles fracassaram em tudo, não tinham mais força, então Deus vem a eles e agora Deus vai realizar um milagre. É o milagre de Deus que trouxe Isaac, que rejuvenesceu os dois, que tirou eles da morte física. É a graça de Deus. E eles tiveram condições de ser Isaac, de ter Isaac. Vocês estão entendendo?
Esse é o princípio da nova aliança. A carne para nada aproveita. Deus mostra na nova aliança que a religiosidade não salva ninguém. A religiosidade é contra o evangelho da graça de Deus. Esse monte de doutrinas, de normas, de regras, de proibições, tentando fazer a carne ser santa, não dá em nada. Não serve para nada se não é Deus abrir o entendimento de uma pessoa. Se não é Deus operar na vida da pessoa, ela nunca vai se voltar para Deus. Ela nunca vai querer nada de Deus. Ela nunca vai abrir o coração para Deus. Todos se extraviaram, Paulo diz em Romanos 3. E juntos se tornaram inúteis. O que é uma coisa inútil? Não serve mais para nada. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se perderam. Todos se estragaram e juntos se tornaram inúteis. A inutilidade da religião. Então, agora Deus vem através de Cristo, Ele morre na cruz, elimina Agar, elimina Monte Sinai, elimina a escravidão, elimina o pacto da morte, da destruição. Cumpre tudo aquilo, derrama o sangue e no sangue dele ele estabelece o Novo Testamento no meu sangue, a nova aliança. Agora tudo é pela graça, a lei foi dada por intermédio de Moisés, ponto e vírgula. A graça e a verdade, a graça e a verdade, a graça, duas coisas, e a verdade vieram por meio de Cristo. Agora na nova aliança Cristo vem, Ele traz a graça e a verdade, Ele estabelece a nova aliança no sangue dele. Então, o que está em vigor agora, pastor? Olha, vamos supor que você tem uma dívida, você tem lá uma dívida de 10 mil reais, vai lá, quita a dívida. A dívida existe? Não existe mais, acabou. Ninguém pode te cobrar mais nada, por quê? Porque você pagou, você cumpriu o pagamento. Foi isso que Cristo fez. Cristo veio na cruz, Ele paga a dívida, Ele cumpre o pagamento. Não tem mais dívida. Quando é que vamos acreditar? Ele pagou por cada um de nós, Ele cuidou tudo. Então agora Ele vai revelar e trazer a sua graça sobre a humanidade, sobre todos nós. É Deus fazendo a coisa. É Deus salvando e mantendo a salvação. É só por revelação que a pessoa pode compreender isso, porque o falso evangelho, ele nunca vai abrir isso para você. Tudo depende do teu esforço, da tua campanha, do que você pagou, do que você deu, da tua frequência. Tudo depende de você. Na nova aliança é como Abraão e Sara. Tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus. Você pensa que você está hoje por aqui porque você é bonzinho, Deus olhou para você e falou assim, esse aí é bonzinho, olha, esse aí deu um dízimo, vem para cá. Isso o homem faz. Deus não faz isso. É porque Deus na sua graça abriu o teu entendimento. Lembra, onde nós começamos? Nós não começamos no Evangelho da Graça. Nós começamos no sistema. Nas igrejas, fomos indo, passamos anos lá, debaixo de Monte Sinai. Mas até que um dia Deus foi trabalhando, chegou um dia e fez assim, clique, abriu no nosso espírito uma coisa, só um pontinho. E naquele pontinho você já entrou numa dimensão diferente, você acordou no espírito. Você começou a perceber que aquilo que você acreditava não era bem aquilo. E você não enxergava aquilo que era e está começando a enxergar. Não foi você. Foi Deus. Deus trabalhou todo naquele teu passado. Até quando você nunca tinha entrado numa igreja evangélica, você já era alvo dos olhos de Deus. Porque Deus te elegeu antes que existisse mundo. Agora Deus deixou você uns anos aí perdido, sendo católico, espírita, religioso,
Porque você precisava passar por tudo isso para entender o que você entende nos dias de hoje. Mas quando o fruto amadureceu, Deus fez assim, clique. Você acordou e a partir desse dia começou. Você percebe que não foi você, é a graça de Deus, é Ele que te despertou. Não foi a tua obra que despertou alguma coisa. Isso é Sara, isso são os filhos da promessa. Aquilo que a carne não teve condições de produzir, Deus vem e produz. Essa é a nova criação. Essa é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja não tem placa, não tem nome, não tem símbolo, não tem nada dessas coisas, não tem templo. Ela está espalhada no mundo todo, são aqueles que entenderam o evangelho da graça de Deus. Não tem ministério tal, por causa de CNPJ, para de acordo com as leis de uma igreja funcionar, você tinha que ter um CNPJ, por lá um nome fictício. Mas isso não é igreja, a igreja são aqueles que acordaram pela graça. Aqueles que ressuscitaram, saíram dos mortos. Aqueles que não estão debaixo de Agar, de Monte Sinai, de lei. Para a igreja não tem templo de Salomão. Tudo isso é Velho Testamento, é escravidão. Não tem santuário, não tem construção. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, o santuário de Deus. Está bem claro isso na sua mente? E como é que nós viemos a existir? Eu só vou fazer um paralelo para você entender a graça de Deus. Quando Deus fez Adão, Adão pôs o nome em todas as coisas. Você vai entender o que eu vou te dizer agora. Obrigado, Senhor, obrigado. E Adão passou um período sozinho. E Deus olhou e falou assim, olha, não é bom que ele esteja só, né? O que Deus fez? Deu um sono nele, e tirou uma parte dele e fez a mulher para ele. Quando ele acordou, ficou feliz. Depois a mulher deu trabalho. Mas esquece o trabalho que a mulher dá. E o homem também, né? Então repare bem, Deus pegou Adão e de Adão tirou uma parte. E dessa parte que ele tirou de Adão, ele fez uma esposa para Adão. Isso é um tipo do que Cristo fez. Presta atenção para você entender a igreja. Cristo caiu no sono, ele teve que morrer, a igreja não existia, ele morreu. E nessa morte Deus tirou uma partinha dele. Vocês estão entendendo? E dele transformou essa parte na igreja quando ele ressuscitou. Surge a igreja, assim como Adão, quando acordou. Adão nem percebeu que Deus tirou uma parte dele. Quando ele acordou, estava lá a mulher, e ele ficou feliz. Quando Cristo morreu, o sono que Adão teve lá no começo. Quando ele morreu, na morte de Cristo, a igreja é gerada. Quando ele ressuscita, surge a igreja. A igreja é a costela de Cristo, para você entender. Eu sei que vai ter gente que vai criticar isso que eu estou falando na internet. Que critique, não estou nem aí. A igreja é a costela de Cristo, do segundo Adão que Deus tirou. Por isso que nós não perdemos a salvação, nós temos a natureza de Cristo, nós temos o Espírito de Cristo que habita em cada um de nós. Nós somos o corpo de Cristo. Como que nós viemos a existir? Da morte dele na cruz. Isso é o evangelho da graça de Deus. Adão deu alguma opinião para Deus? Olha, não faz ela com o cabelo assim, olha, eu quero loira, dos olhos azuis, barriga não. Adão nem sabia o que estava acontecendo. E aquilo aconteceu. Então, nós também não sabíamos de nada. Mas quando Cristo está morto, Deus está tirando uma parte dele. Que vai vir na ressurreição e vai surgir o quê? Surgir a igreja. Adão não participou de nada, nós não participamos de nada. Nós somos produtos desta obra de Deus. Isso é a igreja. Então você é a igreja. Você é a igreja. Nós somos igreja. Se você está andando na rua, a igreja está na rua. É que nós pusemos na cabeça que igreja é aquele negócio que tem uma cruz, um telhadão, né? Ou então é um templo de Salomão, ou é um lugar escrito assim, igreja tal, igreja tal. Você vê que na nossa não tem nada de igreja. Só está assim, acredita, só isso que você precisa acreditar. Mas não tem, os pregadores da graça falam assim, vai tomar ceia, coisa da lei. Então, pregadores da graça, por que você tem símbolo na tua igreja? Porque você tem lá mapa do Brasil,
pomba. Porque a igreja não tem símbolo, então você está na lei também, porque a tua igreja tem um monte de slogan. Não tem? Então está debaixo de lei também. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós somos a igreja e como viemos a existir é a graça. Cristo dormiu, quando ressuscitou, nós aparecemos. E nós vamos aparecendo e vamos crendo, aparecendo. Tudo isso é pela graça de Deus. Vocês estão entendendo isso? É a graça de Deus. É a coisa mais linda que você pode imaginar. Entende? Então a igreja de Deus não está preso por um líder que se diz, eu sou apóstolo, você tem que ter minha cobertura. Ninguém manda na igreja de Deus. Ninguém manda, esses apóstolos, essa gente toda, vocês precisam deles, vocês não precisam de nada. O nosso cabeça é Cristo, o nosso apóstolo é Jesus Cristo, nosso Salvador é Jesus Cristo. Tudo é Jesus Cristo. Tudo é Ele. Agora tudo isso para explicar o quê? Não se submetais de novo ao jugo da escravidão. Vocês já foram livres, não vão voltar para trás. Vamos voltar lá. Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. Paulo diz, já explanamos do verso 21 as duas mulheres, né? Então, vou ler aqui, ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade de quê? Liberdade da velha aliança, liberdade do jugo, liberdade da condenação, liberdade da lei. Já libertou ou não? Então nós já fomos libertos desse sistema, nós não temos mais nada a ver com a velha aliança. Absolutamente nada. Não adianta eu ficar trazendo as histórias do povo de Israel e falar que é evangelho. Não tem nada a ver. Aquilo é uma roupa que envelheceu e se trocou. Não volta mais. Então Paulo está dizendo, ele sabe das duas alianças. Ele olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O que eu tenho que fazer? Permanecer firme. Então, viver o evangelho da graça de Deus, você tem que ter garra, coragem, firmeza, maturidade. Por quê? Porque o mundo é contra o evangelho da graça de Deus. O sistema religioso que fala que é evangelho, ele é contra o evangelho da graça de Deus. Porque quando você fala, não perca a salvação, eles falam que você é do diabo, que você está errado. Se você não se encaixar na caixinha quadrada deles, você não é crente. Se você andar com uma roupa comum, camiseta, um shorts, vão falar para você que você é do diabo, que você é desviado, porque a pessoa é salva pela roupa que ela veste. Permanecer firme, não voltar atrás. Eu entendo o evangelho da graça de Deus. Eu criei, Jesus abriu meu entendimento, eu sei o que é ser igreja. Eu vou ficar firme, ainda que fique sozinho. Melhor ficar sozinho do que voltar para o jugo da escravidão, do qual nós já fomos libertos. Fomos ou não fomos? Olha lá. Como porém, agora ele vai dizer assim, olha lá, continua, verso 2. Eu, Paulo, vos digo, se você deixar de se considerar, o que os gálatas estavam fazendo, voltando para a lei, e passando pela circuncisão para guardar a lei, voltar para trás, abandonar o que foi feito na cruz. Eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de se considerar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico, olha, isso aqui que nós vamos ler é revolucionário e poderoso. Olha aqui, ó. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Agora olha aqui a bomba atômica da graça de Deus. Olha a bomba atômica da graça de Deus. De Cristo vocês se desligaram. Vocês estão procurando se justificar pela velha aliança? Vocês estão procurando se justificar pelo Velho Testamento? Por guarda de sábado, por lei, por campanha da velha aliança? Vocês estão tentando se justificar por lei? Olha o que Paulo fala. De Cristo vos desligastes, vocês que estão procurando justificar-vos na lei da graça. Vocês caíram da graça. Está vivendo a velha aliança, tentando se justificar pela lei, caiu da graça. Agora te faço uma pergunta, quem é que acredita nisso? Quem é que acredita nisso?
Como eu posso deixar uma igreja na graça e voltar para a velha mentalidade da lei? Como eu posso, depois de ter sido iluminado com o Evangelho da Graça de Deus, sair de uma igreja da graça e voltar para trás? Voltar para o jugo da escravidão. Vocês entendem ou não? Voltar para o judaísmo, para as velhas práticas, as velhas campanhas, as velhas pregações. Quem nasceu do alto é uma nova criatura, não tem mais volta, não tem mais jugos de escravidão. Estou gritando aqui um pouquinho, né? Não tem mais volta. Então, vocês do YouTube, todos vocês que entenderam o Evangelho da Graça de Deus, não adianta, não tem mais volta. Se você entendeu, você vai peregrinar por aí, você vai chegar a uma conclusão: não tem como sair do Evangelho da Graça de Deus. Ah, pastor, mas fulano de tal saiu e se agregou bem lá. Sabe por quê? Porque nunca entendeu o Evangelho da Graça de Deus. Nunca nasceu do alto. Foi um religioso dentro da graça, voltou para ser o religioso que era na lei. Simplesmente isso. Agora, qual é a nossa identidade? Olha lá, Gálatas 4, 28. Gálatas 4, 28. Vós, porém, irmãos, presta atenção, sois filhos da promessa como Isaac. Isaac não nasceu por um milagre. Isaac foi o cumprimento da promessa de Deus. Então Paulo está dizendo que nós que cremos somos filhos da promessa. Você é o filho da promessa. Você nasceu por um milagre, pela graça de Deus. Você é o crente verdadeiro por um milagre, pela graça de Deus. Não tem outra coisa. Entende isso? Pela graça de Deus. Agora, olha a perseguição aqui. Como, porém, em outro tempo, outrora, o que nasceu segundo a carne, perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Então não espere. Às vezes você tem um familiar teu, esse familiar é maior amigo teu. Aí você fala do Evangelho da Graça de Deus, ele olha para você, ele já não é mais o teu amigo, ele já está achando que você está errado e ele começa a te perseguir. Então existe uma perseguição do falso evangelho para cima do Evangelho da Graça de Deus. Existe os que estão na carne, debaixo da lei, não suportam o Evangelho da Graça de Deus. Então eles vão continuar perseguindo, assim como lá na velha aliança, que nasceu na escravidão, nasceu na carne, perseguir Isaac. Essa perseguição não vai parar. Não vai parar. Sou da graça de Deus. Manda lá os meus áudios e vídeos para lá, manda. Eles vão ficar com uma raiva de você. Se não acreditar, vão ficar com raiva de você. Falar, tá perdido. Por quê? Porque existe a perseguição e não vai parar. O falso evangelho persegue o Evangelho da graça de Deus. Não tem comunhão. Tá bem claro isso? Por isso que quem é da graça não vai conseguir suportar igreja que não entende o Evangelho da graça de Deus. Não vai. Não bate as coisas, é uma desagregação. Só fica lá quem está debaixo de lei. Então olha lá. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Agora olha aqui a definição. Quer ver o juízo de Deus? Está aqui, ó. Contudo que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. O que Deus está dizendo? Lança fora, olha, isso é sério, meus irmãos. Lança fora Agar, lança fora Monte Sinai, lança fora esse falso evangelho que produz esses filhos. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum, você quer ver uma coisa aqui impossível? De modo nenhum, o filho da escrava será herdeiro com quem? Com o filho da livre. Aí vai falar assim, mas pastor, isso é estranho. A maior parte não é salvo. Você julgue isso que eu estou dizendo, não é porque eu estou dizendo que você tem que acreditar. A maior parte é Ismael, é filho da escravidão. Olha a sabedoria de Deus. A maior parte não é evangelho, o remanescente é que vai ser salvo.
lança fora a escrava e seu filho. Mas o filho da escrava está lá fazendo campanha, pagando preço, sobe no monte, ele parece fervoroso. Ele está lá cheio de coisas ungidas, né? Bom, ele não está fazendo assim porque o pastor dele não recebeu a revelação que tem que fazer. Mas ele está lá gritando, amarrando o demônio, pagando preço, fogueira santa, templo de Salomão. Lança fora a escrava e seu filho. De modo algum, o filho da escrava será herdeiro com quem? Com o filho da livre. Não vai haver herança um com o outro. Agora ele conclui dizendo: assim, irmãos, olha a nossa identidade. Somos filhos não da escrava. Você entendeu o evangelho da graça de Deus? Assim, irmãos, somos filhos não da escrava. Deixa eu repetir isso. Nós somos os filhos da promessa, nós não somos filhos da escrava. Nós nascemos do ladinho de Jesus, das costelas de Jesus. A igreja, nós somos filhos não da escrava. Nós não somos filhos da escravidão. Você entende a graça de Deus? Você não é filho da escravidão. Nós somos filhos de quem? Da livre. Então, para a liberdade, Cristo nos libertou. Você do YouTube, presta atenção. Para a liberdade, Cristo já nos libertou. O que eu tenho que fazer? Permanecer firme. Nunca voltar para trás. Nunca me submeter de novo ao jugo da escravidão. Nunca me submeter de novo ao jugo da escravidão. Você entende isso? Por isso que o Evangelho da Graça de Deus é uma resistência ao sistema. Uma pessoa fala assim para mim: você só fala mal dos outros. Eu falei: não é que eu falo mal dos outros. Eu não cito o nome de ninguém, não cito o nome de nenhuma igreja aqui, nome de nenhum pastor. Eu não quero citar o nome de ninguém. Quem sou eu para citar nomes aqui? Não. Mas quando você prega o Evangelho da Graça de Deus, o Evangelho da Graça de Deus expõe a mentira. Ele expõe. Não tem como esconder a mentira. Você pregando o Evangelho da Graça de Deus, ele vai expor a mentira. Ele vai expor a mentira, vem para fora. Não tem como permanecer escondido. Então, qual é a nossa identidade? Paulo diz: vós, porém, sois filhos da promessa. Nós somos os filhos da promessa. Recebe a palavra de hoje? Acredita nisso que nós falamos? Quero fazer uma breve oração e vamos terminar. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Porque um dia os olhos do nosso coração foram iluminados pela tua graça. Eu quero orar por todos quantos ouvirão estas simples palavras, Senhor. Ilumina os olhos do coração deles, os chamados, os predestinados, acordem, Senhor. Acordem, este irmão, esta irmã longe que vai ouvir esta palavra, não sei nem quando ela vai ouvir. Que eles sejam despertados para a verdade da palavra de Deus. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos despedindo de todos vocês, declarando isso. A sua vida vale mais que o mundo inteiro.